Feliz 2024 a todo mundo que está me ouvindo. No mês passado, eu resolvi pegar toda a produção que eu tive dos meus projetos audiovisuais em 2023 e finalmente tirá-los da gaveta e uploadá-los aqui no YouTube para posteridade, assim. No ano passado eu defendi o meu TCC e aí muitas pessoas não puderam ir. Eu já publiquei a defesa na íntegra. Mas tinham algumas apresentações de trabalho também, de eventos científicos que eu acabei postando aí também no YouTube. É, Tiveram alguns seminários que foi promovido pelo centro acadêmico, e no caso eu fazia parte do centro acadêmico e promovi vários desses debates. E aí eu aproveitei para postá-los todos no é, postá-los todos no YouTube para posteridade mesmo. Mas ficou faltando um, que foi o primeiro evento que a gente realizou no ano, chamado Bolsonarismo e Políticas de Esquecimento na Destruição do Patrimônio. Uma mesa redonda que a gente fez no dia 17 de janeiro de 2023. Mas que por uma falha técnica, nos primeiros 15 minutos da minha apresentação inicial, ficaram sem voz. Esses primeiros 15 minutos estão sendo gravados no primeiro aniversário dos atentados do 8 de janeiro em 2024. Queria falar um pouco, antes de começar a redublar, né, antes de eu dar play aí na minha apresentação. Gostaria de estruturar um pouco como foi essa mesa redonda e quais as modificações que eu tive que fazer. Primeiro, eu comecei com uma apresentação. Eu compunha na época a coordenação acadêmica do Centro Acadêmico de Museologia da UNB. E nesse caso eu entrei para apresentar a mesa e fazer uma análise de conjuntura a fim de politizar o debate. Em seguida, eu passo para os próximos convidados da mesa. Foram duas alunas do curso de museologia da UNB que estagiaram nos museus que foram atacados no dia 8 de janeiro e dois professores do curso de museologia da UNB para adicionar ao debate. A primeira convidada foi Maria Cecília. Ela fazia parte da coordenação de preservação de bens históricos e artísticos da Presidência da República, o COPRE. Então ela esteve diretamente relacionada com os objetos que foram depredados. Tanto quanto a segunda convidada discente, que foi a Sandra de Oliveira, que estagiou no Museu da Câmara dos Deputados. Os dois professores convidados do curso foram Clóvis Carvalho Brito, que traz uma visão antropológica da situação, e Valdemar de Assis Lima, voltado para educação museal. Essa é a cena que acho que consegue explicitar melhor o que foi esse começo de 2023. De um lado, a gente tem o Lula, a posse do novo governo, e do outro, a gente tem a destruição do próprio palácio. E esses dois acontecimentos foram em seguida, né? Primeiro, domingo de 2023, tivemos a posse do Lula, que subiu na rampa com um representante de cada minoria social. No segundo domingo de 2023, terroristas que estavam acampados na frente do exército marcharam em direção ao Congresso e ao Senado e destruíram. Destruíram objetos artísticos, destruíram toda uma infraestrutura de cadeiras, de suportes, de mesas, enfim. Defenestraram gabinetes dos vereadores, dos deputados, sem nenhum escrúpulo. E sobre
obras de arte. As meninas vão falar melhor mais à frente desse vídeo. Mas é importante a gente ter em mente esse contraste, né? De um lado, uma imagem higienista do Brasil, higiênica, talvez. Do outro, aquela escatologia que é presente no quando a gente fala desse movimento que o Bolsonaro traz para o Brasil. E hoje em dia, em 2024, a gente tem mais noção de que esse movimento não foi um movimento espontâneo, sabe? As pessoas não foram de maneira orgânica, mas sim foi um ataque organizado, inclusive com a anuência da Polícia Militar do Distrito Federal. E aí agora eu trago uma foto de um acontecimento que fazia alguns anos, onde os povos indígenas não conseguiram andar nem um terço do que os bolsonaristas conseguiram naquela época. E uma foto famosa que ficou desse momento da PMDF tomando uma água de coco sem muito se preocupar. Enfim, era extremamente importante na época eu localizar essa análise de conjuntura, uma vez que um dos meus objetivos com essa mesa essa roda de conversa era que era fomentar um debate politizado entre os alunos de museologia. Tanto é que a minha análise de conjuntura se voltou para o cenário museológico e cultural nesse período conturbado da história brasileira. Conturbado, eu me referia não só aos 4 anos anteriores, os anos de Bolsonaro, mas faço uma digressão desde o golpe de 2016, lembrando censuras, incêndios, ataques e descasos, homenagens, contra-homenagens e simbologias. A partir das homenagens, a gente já volta com o áudio original no dia em que realizamos essa mesa redonda. E mais a minha digressão mesmo começa em julho de 2017 com a censura do artista Maicon K, que fazia uma performance nu. Essa é a tônica das censuras nesse período. O Queer Museu também foi censurado e esse foi um caso mais famoso do que o anterior, mas relacionado ao MBL, né, o Movimento Brasil Livre, que também foi um movimento que esteve junto fomentou o golpe de 2016 com a caída da Dilma. Mas essa tônica moralista vai percorrer todo esse período de censuras. O caso do Queer Museum é interessante de se perceber as contradições na própria narrativa do MBL, que se coloca enquanto liberal do Estado mínimo, mas a censura foi a um banco privado, o Santander. Você vê que os temas até então das censuras estão relacionados à população LGBT, que demonstra o poder e o intento de utilizar de pânico moral mesmo como ganho político, como fez o Gil Diniz também para fechar o Museu da Diversidade Sexual em São Paulo. E aí eu trago um dado que eu achei num site interessante chamado Mobile, o Movimento Brasileiro Integrado pela Liberdade de Expressão Artística. Aparentemente eles juntaram os casos de censura desde 2019 a 2022, então no período do Bolsonaro descobriram 269 casos
de censura durante esse governo. Eu lembro de ter entrado em contato com essa iniciativa quando eu estava pesquisando para montar essa apresentação lá no começo do ano de 2024. E ela me foi muito útil para reunir quais foram os casos importantes de censura, de incêndio, de ataques e de descasos também. Avançando na linha do tempo, a gente vai para um dos acontecimentos mais marcantes para a museologia brasileira deste século, ou enfim, contemporânea, que foi o incêndio do Museu Nacional em 2018, em setembro de 2018. E temos aqui algumas das célebres frases do Bolsonaro: já está feito, já pegou fogo, quer que eu faça o quê? Né? Isso demonstra a incapacidade de reconhecer a importância do patrimônio nacional por parte do Bolsonaro, mas também houve um esforço ativo em políticas públicas para minar a iniciativa de recuperação do Museu Nacional e transformá-lo em um palácio imperial, deixar acervo de fora, enfim. Outro incêndio que foi marcante durante esse período foi um incêndio na Cinemateca de São Paulo em julho de 2021, o que continha um acervo irreparável, um acervo inestimável de cultura audiovisual que não existia em lugar nenhum, um acervo único. Isso também foi fruto de descasos políticos. O incêndio na Cinemateca de São Paulo foi o resultado de descaso do governo, e o Bolsonaro foi culpado pela Federação Global de Cinema por esse caso. O descaso do governo naquela época com esses dois museus, esses dois acervos inestimáveis que pegaram fogo, não é algo pontual ou uma calamidade que aconteceu de vez em quando. A gente pode perceber que os ataques à cultura durante o governo Bolsonaro e o governo Temer foram uma estratégia recorrente de guerra cultural, entende? Aí temos duas reportagens se referindo ao corte de 36 milhões para a cultura e retomando a questão das censuras também. A gestão da cultura do governo Bolsonaro é então considerada a pior das últimas décadas. Isso aí é um conjunto de artistas e trabalhadores de cultura que olham para esse descaso e se manifestam, e a partir daí temos a possibilidade de compreender quais que são as táticas de silenciamento utilizadas no campo da cultura, mas em específico também voltado para a nossa área da museologia. Esse é o último slide que eu tenho para narrar aqui. Depois disso, volto o som, mas só para ficar registrado então e me despedir de vocês. O Museu Nacional e da Inconfidência estavam aguardando gestores e também tiveram avanços da monarquia na museologia nacional. E eu trago essas duas questões para ilustrar mesmo em que pé que a museologia foi deixada no final desse período conturbado de estado de exceção, entre aspas. E a necessidade que a gente tem de se unir, de se revoltar contra essas coisas. Sobre isso, esse episódio eu acho que é um dos melhores
eu acho que é a melhor coisa que eu fiz na graduação. Então espero que vocês gostem do que ficou gravado. E é isso. Eu vou voltar agora para falar da Marielle Franco no passado. Obrigado. Eu vou voltar da parte de Marielle, porque é importante, viu? Deixar isso gravado. Enfim, eu queria relembrar aqui os ataques de Marielle Franco, que foi assassinada em 2018, covardemente, pela milícia. No dia que ela foi assassinada, foram disparados fake news, associando ela ao crime organizado. E quando tudo isso foi apurado, os bolsonaristas eles não deixaram a memória da Marielle em vão. Em Ouro Preto ocorre essa procissão toda Páscoa, que é a procissão da ressurreição, que uma das tradições é o tapete de serragem. Em 2018 e em 2019 eles fizeram uma homenagem a Marielle Franco, e nas duas ocasiões a Polícia Militar do distrito do Ato Falho. A Polícia Militar de Minas Gerais sumariamente destruiu os tapetes das homenagens. Em 2018 eles tacaram fogo, em 2019, como o João mostra aqui, eles pisotearam o tapete. Em 2020, um embaixador do Brasil na França fez boicote ao evento que homenageou Marielle. E nunca esqueceremos o político Rodrigo Amorim e Daniel Silveira, que, num ato de covardia de eleição de Bolsonaro, em 2018, quebraram a placa de Marielle, fizeram um palanque em cima disso, e em 2022 eles reencenaram o ato, postando nas redes sociais uma foto com parte da placa quebrada de Marielle emoldurada em seu gabinete. E aí eu penso, de onde vêm essas simbologias? Aqui eu trago uma matéria do Brasil de Fato, que fez um rápido levantamento das 5 vezes que o Bolsonaro e pessoas ligadas a ele recorreram às simbologias nazistas. Bolsonaro, amigo de suas homenagens. Nunca vamos esquecer disso também. Roberto Alvim, que literalmente copiou o discurso de Goebbels, braço direito de Hitler. Sarah Winter, esse nome foi doado diretamente de uma espiã nazista. Quando Bolsonaro foi recebido pelos seus compadres do paraquedismo, eles fizeram uma saudação nazista. Bolsonaro, em uma das suas lives, também bebeu um copo de leite puro ao lado dos seus colegas, numa clara simbologia nazista. E também não vamos esquecer do deputado que fez o símbolo do White Power, da supremacia branca. Isso tudo reverbera, e reverbera com força naqueles que os seguem. Dois meses antes dos atentados, o embaixador alemão no Brasil condena o uso de símbolos nazistas. E é sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Bom, considerações finais para passar para os colegas, assim. Perdão aí quem está vendo a posteriori ou quem está vendo no Teams, porque rolou esse probleminha, mas daqui para frente não vai rolar, não. Eu queria destacar a importância da nossa área, a importância da museologia, o que podemos compreender a partir do que foi exposto. Os signos contidos
nos objetos e nos patrimônios culturais que escolhemos manter ou destruir influenciam e são influenciados pelas condições materiais de organização da sociedade. O que eu quero dizer com isso é que a memória e o esquecimento são artifícios de poder e, portanto, a museologia é política. Com visão a isso, se a museologia é política, a gente tem que sempre se perguntar de que lado ou a quem serve a museologia que aplicamos e de que lado e a que serve a museologia que vemos. Então, qual é o nosso papel? Me dirigindo aqui aos futuros museólogos, compreender a cadência das diferentes práticas do campo da memória e do patrimônio, discriminando aqueles que são guiados por teorias que semeiam a semente da vida, daqueles que são guiados pelas teorias que semeiam a semente da morte. Para, então, procurar incorporar essa luta política no nosso cotidiano de trabalho, e tão importante quanto nos organizarmos de forma a promover e facilitar esse processo a nós e aos nossos colegas. Por fim, e extremamente importante, sempre devemos ter em mente por quem estamos lutando. É pela comunidade negra, é pelos povos indígenas, é pela comunidade LGBT, pelos nossos irmãos, colegas de trabalho, pelos nossos pais, pelos nossos avós, mesmo os bolsonaristas. É por isso que a gente luta. E se não ficou claro, o que fazer? Participe. Participe. Participe junto às ações do CAMU, junto às ações dos alunos e dos professores. Aqui eu trago 3 convites aos presentes. Amanhã, às 12, no CEUBinho, vai ter uma manifestação contra o libanês e a sua vice bolsonarista. Na sexta, é sexta, né, galera? Sexta. Na sexta, às 18, na casa na Cal, vai ter a abertura da exposição dos alunos de museologia de MC4, Corpos que Resistem, sobre tudo isso que eu expus também. E temos também a oportunidade de participar de uma visita técnica ao Quilombo Calunga. Espero muito a presença de vocês. As inscrições foram reabertas e vai estar rolando até dia 22. É fechado para a FCI, se alguém que não for da FCI... Sinto muito. Mas é isso. Obrigado. Agora eu vou chamar minha amiga, minha colega, Maria Cecília, para fazer a sua exposição. Boa tarde. Agora sim. Aquele lá que não tá. Bom, olá a todos. Sou Maria Cecília. E, enfim, em complemento, na verdade, dando sequência à programação aqui, eu venho trazendo, na verdade, eu agradeço o convite, né, em estar podendo fazer essa fala representando a minha visão enquanto estagiária, né, da Presidência da República no Palácio do Planalto. Então, iniciando minha fala, né, sou Maria Cecília, estudante de museologia. Isso. Entrei em 1º de 2018, então já estou quase me formando. E, enfim, tive o enorme prazer de integrar a equipe de coordenação de preservação de bens históricos e artísticos da Presidência da República no início do ano passado. E, enfim, agradeço imensamente pelo convite. Então, venho trazer, né, a minha visão enquanto estagiária do que aconteceu durante todo esse processo, né, de depredação dos nossos bens.
Só pelo nome da nossa coordenação, vocês já entendem que a coordenação ficou meio que enlouquecida nas últimas 2 semanas, porque, explicando um pouco, né, das nossas atribuições, a COPRE, que é a coordenação, ela coordena todos os bens da presidência, né, na instituição ali do Planalto, Alvorada, Granja do Torto e anexos, enfim, residências oficiais. Então, a gente tem um acervo que compreende, né, desde pintura, gravura, mobiliário, utilitários, presentes protocolares. Então, a gente tem um acervo enorme que, felizmente, vou até comentar mais à frente, não tinha tudo exposto, porque a gente trabalhou com a ideia, né, da conservação preventiva, né, fazendo já o paralelo com a museologia, porque a gente tinha organizado a casa para o recebimento, né, do pessoal da cerimônia de posse. Então, vou até... Isso. Então, o primeiro aspecto, né, que eu queria trazer seria justamente isso, né, do nosso trabalho de conservação preventiva e documentação como algo aliado nesse processo, até mesmo de não apagamento, né, da importância, na verdade, do museólogo nesse processo de não apagamento, da conservação preventiva foi primordial nesse sentido, né? Estava até comentando com o Dani, muito se falou nos jornais, né? E, enfim, sobre o papel do profissional de respaldo, né? Nesse processo né? Enfim, recuperação dessas peças. Mas eu venho aqui também trazendo a ideia de que o museólogo também é muito importante nessa etapa, porque eu entendo, né? Eu como estagiária enfim, essa minha fala é apenas uma formiguinha dentro daquele processo enorme dentro da instituição, mas a minha visão enquanto estagiária é que a importância para que os trabalhos que estão sendo feitos agora se deu muito desse trabalho, né, de retirada dos bens que ocasionalmente, né, por sorte, muito entre aspas, né, porque não foi sorte, foi um processo de trabalho lá dentro, desses bens, né, para o processo de cerimônia da posse presidencial, a nossa rotina de verificação dos bens em loco, que a cada 15 dias a gente faz uma vistoria, né, em loco, olhando pelo percurso, né, do palácio, todos os nossos bens que a gente tem expostos, a gente tem esses controles, então, assim, todo esse processo auxiliou nessas etapas, né? A gente também tem a reserva transitória, que muito nos colaborou, né, nesse processo, tanto de acondicionamento emergencial dessas peças, então, assim, a gente retirava muitas peças de exposição, né, tanto isso falando no contexto cotidiano, digamos assim, da instituição. Como o palácio por si só, as obras são espalhadas pelos bens comuns, pelas áreas comuns, muitas das vezes um quadro caía, enfim, a gente tinha como remediar isso enviando isso para a nossa reserva transitória, então a importância, né, desse local, que foi nesse momento de conturbação, né, de correria, e o nosso processo de inventário e catalogação do acervo, a gente tem o uso do software Tainacan, mas independente de Tainacan, a gente tinha também a documentação já de um processo de inventário que foi feito pelo IFAM anteriormente, né? E que muito nos colaborou, principalmente, né, na documentação do antes dos nossos objetos. Então, a gente fez o processo de registro, né, depois que tudo aconteceu, mas para até a documentação legal, né, a gente acompanhou a perícia da Polícia Federal e eles nos pediram esses documentos, não? Então, a importância do nosso trabalho está nessa minúcia, né, desse grande trabalho contínuo que está incrustado, digamos assim, na nossa rotina. Então, e isso tem tudo a ver com o que a gente vê aqui até no curso, enfim, é isso, vamos pular. Bom, e aí falando, né, depois, né, do que aconteceu, como uma forma de relato, né, acho que depois que as notícias começaram a circular no domingo,
a coordenação já começou a veicular as mensagens no grupo do WhatsApp, todo mundo desesperado, e agora o que faz? E, mais uma vez, me recorreu, né, a importância do museólogo nesse processo. Eu esqueci de mencionar no início, mas eu gostaria de dar uma apanhada geral sobre a composição da minha equipe. Ela é uma equipe muito pequena. A COPRE, ela tem, acredito que 7 funcionários. São 2 museólogas, sendo que uma delas é a coordenadora da equipe, uma artista plástica, 3 servidores que foram, não necessariamente, né, da área da cultura, alguns vieram da Infraero, enfim, e que não necessariamente são formados, né, na área da cultura, e eu. Então, éramos nós para dar conta de tudo isso dentro do Palácio do Planalto e tentar resolver as questões tanto burocráticas quanto técnicas, sem deixar com que nada suma, né, no processo, porque além da etapa, né, do vandalismo e, enfim, a gente teve que lidar com outras equipes que estavam colaborando e que não necessariamente estariam na nossa carga, digamos assim. Por exemplo, a equipe da limpeza da presidência é enorme e a coordenação dela não necessariamente estava a nossa coordenação, assim, ela não estava a nossa chefia, são coisas paralelas. Então, por exemplo, enfim, um relato que me recorreu agora é que o ponteiro do relógio, que ficou famoso por ter sido, enfim, jogado, arremessado no chão, estava no lixo. E a gente teve, ali no momento da correria, falou assim, não joga o lixo que estava ao redor ali da obra, porque pode ter que sejam peças dele lá nesse material. E, de fato, no dia seguinte, quando a gente foi lá dar uma olhada no saco de lixo, realmente o ponteiro e outros pedaços do relógio estavam lá dentro. Então, isso tudo contribui, né, para esse trabalho, e, enfim, e foi um grande desafio que foi nos dado, assim, repentinamente, e que, claro, a carga da museologia e do cotidiano ali da instituição muito colaborou, porque a equipe foi muito, além da proatividade, né, foi muito integrado. Então, cada um já sabia meio que o seu papel, então cada um foi para um andar e foi coletar as peças e tentar, enfim, fazer todo esse processo. Então, a gente fez, eu reitero aqui, né, o engajamento das equipes, que foi, assim, muito satisfatório nesse processo, né, e o processo de registro fotográfico, né, pensando, né, na ordem cronológica das coisas. Inicialmente, a minha chefe foi lá, tirou todas as fotos, né, de todos os ambientes que a gente tinha algum bem em nossa carga, né, e saiu registrando isso. Então, assim, o processo de registro dessas informações, que até para a documentação posterior, né, do nosso agora já trocaram, né, mas foi uma dor ver isso, que, querendo ou não, é o nosso trabalho, a gente está lá todo dia, e, enfim, a nossa mesa ali, acho que dá para ver aí, mas lá embaixo, essa mesa foi arremessada do 3º andar do palácio. Então... Amiga, eles entraram pela porta da frente, você ficou sabendo disso? Sim. Não. A porta da frente do palácio não estava quebrada, então... Bom, outra etapa que eu digo aqui também foi a importância da nossa agilidade, né, em fazer a coleta e embalagem das peças. Então, fico até orgulhosa, porque a gente lidou com isso de uma forma tão, assim, do cotidiano, sabe? Porque a gente fazia todas essas etapas de transporte e de coleta, embalagem, enfim, dessas obras. E isso, o próprio estágio me ajudou nesse momento de tensão. Então, fico até orgulhosa que essa foto, a segunda, saiu circulando nos jornais, né? Depois dele. Inclusive, acho que ele está num dos relatórios que foram publicados e foi eu que tirei. Então, assim, foi eu que estava lá no momento. Juntar cada uma das peças, coletar e organizar, anotar, né? Isso tudo foi muito importante, inclusive para a perícia que a gente refez esse processo, né, de fotografia das imagens, e, enfim, mas tudo estava embalado e ali, né,
e direcionado, né? O que era cada coisa, mais ou menos, ali, para a gente conseguir até, num processo posterior, né? Depois de restauro, enfim, já ter tudo isso já coletado e organizado. E o transporte interno também, né? Que é algo corriqueiro que a gente tem dentro da instituição. A gente conta com carregadores, né? Então, todo esse processo, o relógio ele é pesadíssimo, então, assim, toda a demanda que a gente foi executando, a gente sempre tinha um carregador, enfim, à nossa disposição para ajudar nesse processo. Então, assim, a estrutura da instituição, felizmente, colaborou muito para a execução desses trabalhos, né? Até saiu nos noticiários que as vidraças do palácio já estão sendo recuperadas. Então, assim, a gente tem uma equipe muito interessante de engenharia na própria instituição. Então, tudo isso, para o nosso trabalho ali, agiliza muito as coisas, as etapas, né? Então, felizmente, né? Aqui mais uma foto, né? Enfim, saímos no New York Times também, né? O processo que a gente estava coletando algumas peças, enfim. E mais ou menos isso. E, por fim, eu trago também a questão da constituição de uma relevância social desses bens. E aqui é um relato que eu sempre me emociono quando eu vou comentar, mas essa aí é uma foto que eu tirei na sexta-feira, às 7 horas da noite, antes da gente ir enfim, para casa, porque a gente tinha passado a tarde inteira instalando o de Cavalcante no terceiro andar do palácio. E a gente tinha organizado tudo enfim. E aí, por que eu estou falando disso, né? Quando o pessoal da marcenaria tinha terminado de instalar o quadro, a gente convocou o pessoal da limpeza, e aí vieram 2 senhoras que colaboraram para a limpeza do espelho. E aí, nessa etapa, eu particularmente conversei com ela, fui até orientada pelo Rogério Carvalho, que estava lá junto conosco, e ele falou assim, não, toma cuidado só para elas não jogarem álcool na tela. E aí, nesse momento, eu fui conversar com elas sobre a importância de se ter um cuidado, né, no momento de manusear uma obra. Não só pelo valor monetário dela, mas pelo que ela representa, porque ela é além de ser um artista renomado, ela está onde está representar algo, ela retratar o que ela retrata, ela também representa algo. Então, a gente conversou rapidamente com a senhora e ela toda feliz ali de prontidão, já colocou o álcool ali longe da tela, no paninho, foi limpando, toda feliz. E aí, eu vou chorar. Na segunda-feira, depois que a gente chegou lá, eu encontrei a senhora sentada do lado do quadro, chorando. Então, assim, desculpa. Eu me emociono porque muito do que a gente vê aqui é sobre o processo de construção, o entendimento assim, que as pessoas elas só frequentam museus se elas se veem parte daquilo. Então, eu acho que assim, no meio da correria, no meio do cansaço, eu consegui tocar alguém que aquilo, mesmo que aquele quadro valesse milhões, estava do lado do gabinete presidencial, ela se viu parte daquilo. Então, para mim, isso foi, assim, profissionalmente, eu me senti realizada. Acho que sair no New York Times, nada daquilo foi tão tocante e importante para mim como a relação dela, sabe? Ela estava acabada, assim, ela falou assim, ixi, a maquiagem borrar. Ela falou assim, que ela ficou muito chocada porque era o trabalho dela, ela falou assim, é o nosso trabalho, a gente está aqui todo dia, a gente trabalha com isso, mas mais do que isso, eu entendi que esse quadro é importante e ele faz parte também da minha história. Então, isso foi muito bonito para mim, porque é muito disso, sabe? Trabalhar, enfim, os atos que aconteceram foram para apagar. E
o meu trabalho enquanto estudante de museologia, estagiária, que, enfim, na cadeia, né, de uma instituição tão poderosa como a Presidência da República, em que eu sou o final da cadeia operatória lá, apesar da execução todo dia, eu consegui transformar essa visão de alguém. Então, assim, foi algo que, enfim, me tocou e que eu sempre converso, sempre falo sobre isso e sempre choro e sempre vai ser assim, porque marcou minha história. E aí, para finalizar também, apesar dos pesares, um fato interessante também sobre essa ideia do entendimento, talvez, de alguma relevância, sei lá, no momento, sei lá, as pessoas que estavam lá, acho que, apesar de enlouquecedoras, enfim, naquele ambiente conturbado e de fervoroso ali, de acordo com o que eles estavam acreditando naquele momento, eles tiveram a sanidade, não sei como, de colocar os 2 vasos chineses que estavam em cima dessa mesa no chão. Então, isso foi algo curioso que eu comecei a refletir e que, apesar daquela bagunça toda, tinha alguma consciência de que aquilo que eles estavam fazendo era algo realmente muito simbólico. E tão simbólico que essa pessoa não teve a coragem de quebrar esses vasos. Então, eu achei interessante, não só pelos vasos estarem no chão, mas os vasos, por si só, eles têm um pezinho, que é essas 2 bolinhas que estão no meio aí, que eles dão uma certa instabilidade. Então, eles viram que ia tombar e que ia quebrar, então tirou o pé, colocou o vaso do lado e derrubou a mesa. Então, foi isso. E, enfim, foi isso. Eu agradeço pelo espaço. Vou trazer uma foto descontraída, porque eu sabia que eu ia chorar. Então, assim, gente, eu tenho uma foto na rampa. Eu desci a rampa do presidente. Enfim, desculpa porque o momento é sério, mas eu trouxe essa foto porque eu sabia que eu ia chorar. Então, é isso. Obrigada, gente. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Sandra Oliveira. Eu entrei na museologia em 2017. Estou aqui há alguns semestres, que eu não conto mais, né? Prefiro assim. Atualmente eu sou estagiária da Câmara dos Deputados. Anteriormente, de 2019 a 2021, eu estava no Senado. Estive lá junto com a Maria Cecília também. E nós, hoje eu estou aqui, primeiramente eu quero agradecer o convite para falar sobre esse fato que é muito importante e muito chocante, que nós temos vivenciado aí desde domingo, dia 8, sobre o tempo que eu tenho passado lá na Câmara dos Deputados. Eu entrei lá, se não me engano, em setembro, então são 3 meses. Vou falar aqui um pouquinho sobre a invasão. Não, para começar falando sobre alguns aspectos do Museu da Câmara dos Deputados, porque não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir lá nos últimos anos. Há um museu, há a instituição lá dentro, mas ele fisicamente não existe. Ele foi criado em 1998, mas só que desde 1992 já se tinha uma preocupação sobre os cuidados com o patrimônio cultural da casa. Então, em 1998 ele foi criado e ele teve um espaço durante uns 6 anos, acredito que em 2004 ou foi 2005, o espaço que ele tinha, ele foi remanejado de lá para dar, para que aquele espaço fosse ocupado pela Câmara, pela TV Câmara. Na época, as outras instituições públicas estavam nessa de criar TV, já existia a Rádio Senado, e aí a Câmara resolveu criar a TV Câmara, e
não havia espaço para a TV e não voltou mais. Então, desde essa época, em 2004, ele funciona, tem uma equipe muito grande lá dentro que cuida dos bens patrimoniais, mas ele não está, esses espaços, os bens não estão agrupados exatamente num espaço que você possa chamar de museu. Sobre isso, o museu tem cerca de 1.800 peças cadastradas. Então, o acervo da Câmara é muito parecido com o acervo do Senado, né? O Legislativo ali compartilhando bens. Então, a gente tem obras de arte, tem maquinário da época do Palácio Tiradentes e do Palácio Monroe, tem também as outras sedes, Cadeia Velha. Então, desde que o Congresso Nacional foi criado, a Câmara e o Senado, eles vêm acumulando um acervo, e esse acervo está lá, hoje na Câmara dos Deputados, espalhado pelo Palácio, pela parte que lhe compete, e também distribuído em reservas técnicas. Algumas ficam lá mesmo no Congresso, outras ficam em outro local. Então, as atividades que a gente realiza lá é documentação, a gente faz algumas ações. O museu ele foi inserido dentro do Centro Cultural. Então, o Centro Cultural, na verdade, ele é dividido entre museu e a parte que faz efetivamente exposições. Claro, nós fazemos nossas exposições também, mas é algo que se junta ali em determinados momentos, mas são coisas distintas. Bom, aqui duas imagens da época do espaço do Museu da Câmara, na época que ele estava lá. Ficava ali, para quem já foi, quando a gente sobe o salão branco, a gente entra pela chapelaria, subia as escadas e aí vinha para a direita, onde está a TV Câmara hoje, era lá esse espaço, ali a entrada, e um pouco do espaço positivo na época, passar aqui. Bom, além passado esse período, né, de que perdeu-se aquele espaço, hoje o Centro Cultural conta com o Salão Verde para expor, um corredor que liga o prédio principal ao anexo 2, tem também o espaço do servidor e o 10º andar do anexo 4, lá onde são realizadas exposições. Essa foto eu trouxe da exposição que a gente estava montando sobre presentes protocolares de países que participaram da Copa do Mundo do ano passado. E os 4 que estão nos... Eu agora esqueci a palavra. Isso. Os 4, eles estavam na vitrine dos presentes. Essa exposição, assim que a Copa acabou, ela foi retirada desse espaço, e esses objetos eles foram levados para as vitrines de presentes protocolares, que ficam logo ali. Aqui, para situar, essa portinha ali, não é bem uma porta, ali tem a parte o limite entre Câmara e Senado. Para quem viu as imagens no Fantástico, na Câmara do Policial Legislativo do Senado, foi justamente ali que ocorreu. Ali onde tem aquele espaço ali que está sem nada, ali após o raio-x, foi justamente ali que tudo ocorreu. Ali há uma porta de vidro, que é fechada todos os dias, né? E foi ali, e logo ao lado, para quem prestou atenção, do lado direito, há o que parece um armário
e eram lá que todos esses presentes estavam. Então, ali a gente tem da direita para a esquerda, de lá para cá, a gente tem o presente do Catar, cuja aquela bola, mais na frente eu vou mostrar melhor, aquele ornamento de dentro, de ouro e tal, ele foi roubado, furtado, né? Furtado. A bola, que ela era assinada pelo Neymar, ela também foi furtada, e os outros dois sofreram danos, o relógio nem tanto, mas o vaso, ele se quebrou, mas ele se quebrou em partes até que dá para... O pessoal vai tá tentando uma restauração dele. É o vaso chinês, que muito se ouviu falar e tal, esses dias, que talvez falaram que o vaso tinha 3.500 anos, não é verdade, gente. Já vou logo falando. Aqui, a primeira imagem são as vitrines, eram 5 conjuntos de vitrines, com os presentes protocolares, tinham 46 presentes naquele momento, e aquela foto é um pouco de longe de como foi que foi encontrado a vitrine após a saída dos criminosos. Aqui mais algumas imagens, aquele vaso chinês que eu já falei, a bailarina do Brecheret, ela no primeiro momento teve um pânico, porque ela ficava acoplada na base e ela não tinha sido encontrada, só que ela estava literalmente atrás da poltrona, que ficava ali perto. Então, essas duas fotos, quem tirou foi o museólogo da Câmara, Marcelo Sá, de Souza. E a última foto eu trouxe, a última foto é do Museu do Senado, que aquela tapeçaria, ela ficava pendurada na entrada, na parede. Se não me engano, ela aquela tapeçaria ali, ela é aquele outro que eu esqueci. Eu sempre esqueço o nome dele. Isso, Boller Marx, gente, desculpa, eu sempre esqueço o nome dele. Então, ela foi puxada da parede. Quando a gente estava lá, a gente sempre pleiteava uma limpeza nela. Ela passou muito tempo ali e o pessoal não limpou, né? Aí, por fim, ela teve a sua limpeza, mas não foi do jeito que gostaríamos, né? Ali ela está no chão, secando. Aproveitar para falar um pouquinho, o museólogo estava de férias e o pessoal que colocou a tapeçaria para secar, colocou dobrada ela em si mesma. Então, há algumas coisas ali que são interessantes a gente notar o que acontece quando o museólogo não está perto, né? Vou passar aqui. Assim, aqui algumas imagens que vocês já viram, né? Esse aqui é o presente como ficaram esses dois vasos. Eles foram os mais danificados, junto com um presente que veio do Sudão. Então, esse aqui é da Hungria, aquele lá, se não me engano, é chinês também. Essa aqui é a forma como eles eram lindos. Aquele vermelho que eu já tinha passado, né? E esse aqui é o presente do Sudão, que também teve, assim, vai se tentar, o pessoal da restauração vai tentar fazer algo sobre, mas ele está, assim, em caquinhos. Ele é o mais danificado. Aqui os dois que foram furtados, a bola e a parte de fora do presente do Catar está lá ainda, que foi furtada, se não me engano, foi a bolinha de dentro. Tenho quase certeza disso. Bom, e aqui
o relatório geral do que aconteceu. A gente não ouviu falar muito, mas o muro escultório verde, que fica na entrada do plenário da Câmara dos Deputados, que eles não conseguiram acessar, eles acessaram do Senado, ele foi danificado, ele tem um buraco que o que se pensa é que eles pegaram aqueles pontiletes da segurança e tacaram com força no muro. Então, e também tem vários arranhões, provavelmente pelo próprio pontilete, né? As vitrines, das 5 vitrines, 4 foram totalmente perdidas. Sobrou uma, aquela que eu mostrei anteriormente, que estava com a luz acesa. Ela ficou intacta, mas ela já não está mais conosco, ela foi levada para a perícia e tal. E havia 46 presentes naquela exposição, os 2 que eu mostrei anteriormente foram furtados, tem alguns com danos graves, e de muito difícil restauração, que eu mostrei aqueles vasos e o presente do Sudão. Tem 10 que sofreram vários danos variados, e 30 ainda estavam assim intactos. O que a gente pensou um pouco, quer dizer, os meus chefes pensaram e falaram, é que provavelmente, após a gente ver as imagens do Fantástico, provavelmente aqueles vidros foram quebrados, os vidros da vitrine, foram quebrados pelo jato da água. Porque quando eles chegaram lá, alguns vasos, eles foram encontrando os caquinhos ao longo do corredor. Mas a maioria estava caída atrás da vitrine, e a maioria justamente que não teve nenhum dano. Então, provavelmente a água os levou e protegeu lá, né? De alguma forma, apesar da água ser um sinistro. Então, eles ficaram lá atrás e não foram vistos. Porque muito provavelmente teria acontecido o que aconteceu no Planalto, que eles entravam com a marreta e saíam marretando tudo sem enfim, a questão era destruir, né? E o Ventania, os azulejos do Artes do Campo, que ficam ali atrás, junto ao Salão Verde, também tem alguns danos lá, porque eles estavam descendo por lá, enfim, aquelas imagens, né? Bom, aqui já estão os agradecimentos, mas é porque antes eu queria falar justamente sobre como foi os relatos. Eu não pude participar na segunda-feira da perícia e tal, eles não estavam deixando ninguém que não fosse alguns servidores entrar, então o museólogo da Câmara, a diretora do Centro Cultural e as restauradoras, eles foram permitidos entrar. Então, o que eles me contaram é que quando eles chegaram lá, aquelas cenas que a gente já viu, né, tudo alagado, porque eles conseguiram as mangueiras que seriam para prevenir incêndio, várias coisas quebradas, danificadas. Ao contrário do que se pensa e do que muito se falou, o mural da Mariane Perretti não teve nenhum dano nele, apenas questão de fazer higienização. Então, eles falaram que encontraram, assim, um cenário de guerra, de coisas, assim, que jamais imaginou-se, né? Não sei se vocês já foram todos na Câmara, mas entrar lá é difícil, não é fácil. Inclusive, tem até código de vestimenta. Se você tiver de sandália, você não entra. Se você tiver de bermuda, também não. Então, é muito difícil entrar naquele lugar, e era um lugar que as pessoas que trabalham lá dentro sentiam-se um tanto seguras. E hoje em dia, a gente nota certas apreensões, principalmente porque há muito helicóptero, né? A polícia está por lá, e como a gente percebeu, a gente não pode se sentir seguro com a polícia, né? A polícia chega e você fica assim, era para a gente se sentir seguro? Então,
quando o Marcelo chegou lá, ele me contou que eles ajudaram na perícia, eles chegaram lá ainda no domingo à noite, então, enquanto ainda estavam dispersando os criminosos lá perto da rodoviária, eles estavam chegando para poder ajudar ali na identificação das coisas. Eles passaram a madrugada lá inteira trabalhando nisso, ajudando na perícia. Uma coisa que é importante falar é que os funcionários do prédio principal, eles já tiveram treinamentos para lidar com as obras de arte, né, da casa. Então, talvez por isso, só quem era da limpeza ali do prédio principal, apesar de que outras pessoas foram voluntariamente, pessoas que trabalham no anexo 4, no anexo 2, foram voluntariamente se prontificar a ajudar. Apenas o pessoal do prédio principal trabalhou ali, porque eles já tinham esses treinamentos sobre como lidar em caso de sinistro, em caso de, bom, não de uma invasão, mas de coisas ali que com água, com fogo e tal. Então, é muito importante o trabalho, a nossa equipe lá no Centro Cultural, ela é muito grande. A Marisa você está falando que a equipe no Planalto é menor, né? Mas lá na Câmara é muito grande, a gente conta com 13 pessoas trabalhando na coordenação de restauração, não são todas restauradoras, mas pessoas ali que ajudam nessa situação, né, que envolvem a parte de restauro. Tem também o pessoal da logística, que trabalha levando, buscando as obras de arte. Uma coisa importante a falar notar que não tem danos em mobiliário da Câmara dos Deputados, ao contrário do Senado, porque da época que era dia 8, né, era recente ali a posse do nosso presidente Lula, então, como o presidente passaria por ali, foram retirados todos os móveis da Câmara. Então, isso salvou muita coisa, porque eles colocam lá o mobiliário ali em destaque, né? Há muito Oscar Niemeyer, Sérgio Rodrigues, e sem falar no histórico, né? No mobiliário histórico que eu já tinha falado, né? Pertencente às outras sedes. Então, ele fica ali exposto, né? É uma coisa... Foi sorte, né? Porque, na verdade, eles iriam voltar com aquele mobiliário somente para a posse dos deputados, que agora é dia 1º. Então, foi pessoal assim, para não querer, né, fazer um retrabalho e tal, e aí acabaram salvando esse mobiliário, que inclusive no STF, assim, teve danos horríveis e talvez até alguns irreparáveis, né? Então, eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao Daniel, por ter me convidado, e também ao Marcelo Sá, Isabel Martins, que Isabel é a nossa diretora, a Cláudia, que é a nossa restauradora de papel, a toda a equipe do Centro Cultural, que é muito grande, eu não vou nem lembrar o nome de ninguém, mas e o pessoal da Cordec, que é o pessoal da restauração. Bom, as notícias são, as notícias novas que eu ouvi hoje, é que o que estava assim, de intacto já foi higienizado e já está sendo preparado para uma nova exposição, que vai ser lá no mesmo lugar, nós iremos fazer, estão todos convidados quando ela estiver pronta, né, aberta, e eu tinha outra coisa para falar, agora eu esqueci. Mas é isso, gente. Muito obrigada a todos. Boa tarde, então, a todas, todos.
prometo ser bem breve, eu fiz uma fala, um convite para falar 15 minutos, vou tentar cumprir, por isso que eu fiz até um PowerPoint, porque eu sei que senão falaria muito mais que isso. Né? Acho que parabenizar, né? O primeiro papel é parabenizar essa iniciativa do centro acadêmico, é extremamente importante, né? Eu lamento que nem todos os alunos, por motivos variados, né, a gente sabe, sejam presentes. Perderam uma oportunidade importantíssima que vários colegas de outras partes do Brasil estão assistindo e estão agradecendo por terem sido informados. Estava escrevendo ali, até falando do som, né? Mas estavam agradecendo muito, e a sensação que eu tenho, né, além de indignação por tudo que a gente tem vivido, de orgulho, né, e satisfação de ouvir nossas alunas aqui, e a sensação de a gente não precisava nem de falar mais aqui os professores, né? Mas a gente perceber a relevância do que a gente faz enquanto área do conhecimento. Geralmente eu estou com os alunos que chegam ali, os calouros, os alunos do início do curso. Eu não sei por que eu estou fazendo museologia. Acho que se todos tivessem ouvido essas duas falas, acho que poderiam entender bem, né, na prática, a importância do nosso trabalho, a importância do que é o nosso trabalho. E aí, para além da cadeia operatória, né, para além das intervenções, mas nas ações educativas, nos trabalhos de conscientização, talvez assim a gente entenderia a contrapelo o que leva pessoas a rasgar, a defecar em obras de arte em nome da democracia, não é? Então, acho isso muito importante, porque se a gente for ver as formações daquelas pessoas, tem muita gente formada em várias áreas do conhecimento, inclusive na área de arte, de história, não é? Então, acho que é importante a gente também fazer essas reflexões. Bom, eu quero agradecer muito o convite, eu acho que fico muito feliz também que o Centro Acadêmico não deixar passar batido esse momento, principalmente por ser aqui em Brasília, principalmente por grande parte dos nossos alunos e alunas fazerem estágio nesses locais, por serem um patrimônio de todos e todas nós. Eu lembro a última vez que a gente esteve aqui reunido, também não foi por motivo bom. Eu espero que o Centro Acadêmico faça encontros para motivos felizes, não é? Porque o último momento que a gente reuniu aqui, nem coube aqui, teve que fazer em cima também telões, que aí foi a faculdade inteira, né, todos os cursos, a faculdade parou para a gente discutir sobre o incêndio do Museu Nacional. Né? Então, espero que a gente possa também... eu acho que o trágico, acho que às vezes mobiliza mais a gente do que outros sentimentos. A mesa, né, o tema foi bolsonarismo e política do esquecimento na destruição do patrimônio. Eu optei por fazer algumas breves menções, muito na esteira do que o Daniel já fez, de análise de conjuntura, já entendendo que as alunas iriam apresentar os estudos de caso, da experiência que elas têm ali. Tá? Bom, queria destacar as duas notas de repúdio que a faculdade já fez, né? Uma foi a faculdade, está nas redes sociais da faculdade, foi passado nas reuniões dos conselhos, dos diferentes conselhos da faculdade. Também a nota de repúdio do próprio curso de museologia, colocando à disposição também os docentes, o que for, se necessário, para as ações de salvamento, e destacar essa ação do próprio CA. Eu começo com uma frase da Audre Lorde, que é uma feminista negra estadunidense, e que eu acho que é interessante. Ela vai falar que a poesia não é um luxo, né? Ela vai dizer que a poesia é uma necessidade vital da nossa existência. Ela cria a qualidade da luz sobre a qual baseamos nossas experiências e nossos sonhos de sobrevivência e mudança, primeiro como linguagem, depois como ideia, então como ação mais tangível. Eu estou utilizando isso para a gente pensar como uma analogia que o patrimônio, os museus, a arte não é um luxo. O problema é que, como ela é vista como um luxo, a gente acha que só algumas pessoas privilegiadas podem ter acesso a elas, ou que parte daquele grupo fez aquilo porque não sabia da importância daquilo, né? Acho que quando a gente entende que a arte, a cultura, a ciência não deve ser encarado como luxo, a gente começa a mudar, a modificar o nosso olhar, a nossa visão de mundo. Né? E aqui eu faço uma citação também da minha geração, né? A gente repensar também a sujeira para todo lado e por que ninguém respeita a Constituição. E a gente pensar na ideia de nação. Né? Então, minha fala está muito atrelada a pensar a ideia de nacionalidade, nação, e o lugar do campo dos museus, do patrimônio, da arte, nessa discussão. E aí eu vou trabalhar com algumas imagens brevemente. Né? Se a gente não consegue ficar abismado
e não conseguir fazer nenhuma articulação do que aconteceu na semana passada com isso aqui, tem algo errado com a gente. Se a gente não foi capaz, enquanto sociedade, enquanto nação, de se indignar com o que isso aconteceu aqui, a gente não vai conseguir entender o que motivou as pessoas a fazer o que fizeram no campo do patrimônio. Né? Se a gente não está preocupado com a vida, a gente não vai preocupar com cultura material, com bens imóveis integrados. Acho que essa é a questão. Né? A gente na FCI está fazendo um DINTER, que é um doutorado interinstitucional, com a Federal de Amazonas. Eu acabei de chegar de lá. É impressionante as coisas que aconteceram e que continuam acontecendo em Manaus, que foi onde eu fui, e que sequer é noticiado. A gente não fica sabendo. No âmbito da pandemia. Né? Então, acho que eu gosto de recapitular para a gente não entender que isso que aconteceu aqui é um caso isolado. Foi aquilo que o Daniel já fez. Entendendo a conjuntura. Tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui. Tem uma política, tem uma necropolítica que está articulada ali. Né? E aí, sim, fazer essa articulação com o que aconteceu na semana passada. Acho que não é por acaso, né? Essa foto acho bem emblemática. A mensagem que está na camiseta. Eu acho que isso é muito interessante a gente entender o que motiva, né? E aí eu estou fazendo uma sobreposição, as camadas, né? Várias imagens aqui, porque aconteceu no ano passado, as comemorações do bicentenário da independência, quando o campo da museologia parou, e parte dele muito abismado, com a trasladação do coração de Dom Pedro, como um grande ato para refletir os 200 anos de quem foi a independência do Brasil. Ou seja, as pessoas, a população, foram excluídas da reflexão sobre a independência. Como se a gente ainda fosse assim como acontece no caso do 13 de maio ainda, né? É como se um grupo fez a gentileza, a generosidade, o favor de nos conceder, né? Tanto uma abolição que não aconteceu de fato, quanto uma independência. Né? Então, acho que são essas reflexões que acho que são importantes serem feitas, né? A professora Lívia Schwartz já tem feito uma série de reflexões sobre o quadro da independência, o morte, para falar sobre o lugar que a população foi retratada, de costas, na oposição contrária, assistindo abismada a independência. Acho que essas questões todas, elas não podem não ser articuladas quando a gente vai refletir sobre os atos, para que eles não sejam pontuais, vistos como se fossem pontuais. Né? Aqui é uma reflexão para a gente pensar sobre os museus perdidos, né? Os Lost Museums. Para a gente pensar assim, que os museus eles se perdem por guerras, por incêndios, por catástrofes, todos aqueles fatores de degradação e risco, aqueles 10 que a gente estuda no campo da museologia, lá em conservação, mas também perdem por dissociação da informação, eles também perdem por de outras formas, né? Os museus morrem, os patrimônios morrem, e eles morrem às vezes não só fisicamente, eles morrem simbolicamente. Então é nessa reflexão que eu acho que é importante, né? Não por acaso, recentemente, eu e a professora Marijara, a gente organizou um livro que foi publicado pela editora da UNB. Então, quem tiver interesse, livraria na biblioteca, na BCE tem, a editora da UNB tem, que é justamente sobre essa temática, sobre o trágico nos museus. O título é O Trágico nos Museus, perspectiva sobre colecionismo, memória e morte, em que a gente reflete as múltiplas formas de morte, de tragédia, de trágico nos museus. E é importante ser dito que essa reflexão aconteceu anterior à pandemia, né? Porque a gente sabe que tem os prazos editoriais, e eu particularmente tinha ficado até muito chateado de lançar um livro sobre essa temática durante o período pandêmico, sem citar a pandemia, né? Então a gente até conseguiu que a editora da UNB parasse todo o trabalho de editoração e permitisse que a gente reescrevesse, pelo menos o texto de apresentação do livro, para a gente refletir, para falar, né, como essa temática ela deve ser problematizada pela nossa área do conhecimento. Né? E aí, nesse sentido, a gente pensar nos museus perdidos e pensar no que aconteceu, né? Que já foi muito bem apresentado pelas estagiárias dos dois museus. Então, pensar nos palácios, pensar nesses atos de vandalismo, pensar nesses atos de destruição, pensar na morte dos museus. Porque da mesma forma que a Maria Cecília se emocionou, eu fiquei muito emocionado num museu que não foi falado, né? Num museu que foi citado na imprensa, que é um museu que eu pesquisei os últimos 3 anos com a bolsa do CNPq,
a Bolsa de Produtividade em Pesquisa, que é o Museu da Cidade, é o Marco da Cidade, é o Museu de Brasília, tem vários nomes, né? Que é esse museu aqui, e muita gente pensa que é só um monumento, nem sabe que é um museu, não sabe nem que pode entrar, nem sabe, discute que não tem acervo, né? Então, o meu trabalho foi todo pensando sobre esse museu, que foi vandalizado também, né? Que eu peguei um relatório essa semana do que aconteceu com esse museu, então vocês estão vendo, na parte exterior, quebraram o granito que reveste a rampa do museu, foram arrancados. As portas e os revestimentos da parede não aconteceram danos, nem o busto de JK, felizmente, que ele fica num lugar mais alto, mais elevado. Mas no interior eles entraram e quebraram os expositores de vidro, as placas de acrílico com os textos explicativos. As placas das paredes foram arrancadas, deixaram marcas e furos no revestimento de mármore, né? A caixa de vidro e a foto da Praça dos Três Poderes foi completamente danificada e o depósito e o banheiro foram alagados com os objetos revirados. E por que eu estou trazendo isso para além da minha pesquisa, né? Eu acho que ele é uma síntese do que aconteceu. Por quê? O Museu da Cidade, ele foi inaugurado antes da cidade de Brasília ser inaugurada. E, né, aqui é a placa da inauguração do museu. Ele é o quarto prédio, o quarto imóvel a ser inaugurado nessa cidade, depois dos 3 palácios que foram atacados. Então, no dia 21 de abril de 1960, ocorreu a inauguração do Congresso, do Palácio do Planalto, do STF e do Museu da Cidade. E depois da inauguração desses 4 bens que foram depredados na semana passada, parou, a cidade não foi inaugurada mais, aconteceu nos outros dias, as outras festas de inauguração. E aí é muito interessante, porque a gente sempre vê o museu como um lugar do passado. E esse é um caso emblemático de um museu como um lugar do futuro. O museu é inaugurado antes da cidade. E o conteúdo do museu diz as imagens, o desejo dessa cidade. E aí eu fiquei muito triste com tudo que aconteceu, porque nessa minha pesquisa eu tive acesso aos vários documentos, inclusive inéditos, matérias jornais, foram 3 anos com os arquivos delirando, apesar do período pandêmico, né? E aí eu tenho uma fala do JK, porque alguém perguntava por que tem o mesmo texto em mármore que tem no Palácio do Planalto, ele decidiu replicar no Museu da Cidade. Olha a fala dele. Ele diz assim, uma matéria de jornal: vou repetir a frase, porque a que estava gravada no Palácio do Alvorada poderá ser retirada no futuro. Aqui, na Praça dos Três Poderes, entretanto, em praça pública, eles não poderão tirar, porque o povo fiscaliza. Né? Então, assim, se a gente imaginar que o povo que deveria fiscalizar foi justamente a população que retirou, né? Acho que é importante também refletir também que, apesar de termos também muitas pessoas aqui no DF que participaram, a maioria não eram pessoas daqui. Né? Acho que também tem isso também, assim, eu invadi a casa do outro, eu destruí, danificar o patrimônio que diz respeito à identidade do outro, porque eu não me reconheço como parte daquilo que é um patrimônio nacional e mundial. Né? Então, assim, para a gente perceber que muitos outros bens foram danificados e que nem sempre comparecem na mídia. Estou falando na museologia, do Museu do Senado, no Museu da Câmara, em outras coleções, falando de um museu também que foi depredado, né, que foi atacado, e um museu que tem uma imagem de futuro, um desejo de futuro, e que no presente, né, no nosso futuro presente hoje, foi completamente danificado. Né? Tem uma matéria da pesquisadora do campo das artes, da arquitetura e urbanismo, Gisele Bergman, ela fez uma série de reflexões problematizando o que leva as pessoas a odiar destruir os patrimônios, né? Que fica na nossa pergunta, nós somos desse campo. E ela vai fazer uma reflexão sobre a ideia de ruína, né? Dialogando com Walter Benjamin e Andreas Hilsen. Ela vai falar que nesse caso não foi ruína, foi escombro. Porque ruína tem um desejo de presente, de passado, mas apontando para o futuro, para uma ideia de transformação. E a gente não pode pensar que isso que aconteceu aqui é um desejo, uma contradição, uma contestação, um ato de resistência, buscando um futuro alternativo. Porque as obras modernistas, elas excluíram uma parte da população brasileira. Não foi isso que aconteceu. Não é essa leitura crítica que promoveu. Né? Foi um ódio deliberado, a destruição, aquilo que aconteceu. Né? Ela diz, a mesma pergunta cabe, ela vai falar dos atos da Segunda Guerra Mundial, destruição das obras de arte, ela vai falar, a mesma pergunta cabe diante da agressão ao patrimônio público, feita pelos beijo-amarelistas, entre aspas, né? Que invadiram a praça. Não que alguém esperasse da parte desses golpistas algum tipo de empatia com a arte, o patrimônio e as instituições. Afinal, eles foram a Brasília em nome da continuidade de um projeto de destruição
que atingiu várias áreas. Algo novo, nós não deveríamos nos estranhar, porque se a gente conviveu nos últimos anos com essa conjuntura que o Daniel já apresentou, isso não deveria ser estranho, né? E aqui o professor Gilberto Velho, um antropólogo, uma reflexão que ele fez em 84, quando o primeiro bem imóvel foi proposto para ser tombado como patrimônio mundial, que é o terreiro da Casa Branca, em Salvador, houve uma resistência imensa ao tombamento da Casa Branca. E aí ele fala que, além de todas as questões do preconceito que estava em jogo naquele contexto de impedir, de tentar impedir o tombamento, era a temática que é revelada emblemática para a própria discussão da identidade nacional, né? Ele vai falar, independente dos aspectos técnicos e legais, o que estava em jogo era, de fato, a simbologia associada ao Estado em suas relações com a sociedade civil. Eu trouxe essa questão de 84, porque eu acredito que ela é extremamente contemporânea, e se a gente não fizer uma reflexão sobre o que está em jogo na sociedade nacional, nesse jogo, nessa disputa de narrativas, a gente não vai entender. E aí não é por acaso que muitas dessas pessoas que cometeram esses atos, elas justificaram que elas cometeriam para impedir a posse que estava programada para o dia posterior da Sônia Guajajara e depois para Aniele Franco, ou seja, elas não queriam aceitar a existência de um Ministério dos Povos Originários no Brasil e a retomada do Ministério da Igualdade Racial. Então, assim, não sejamos ingênuos, o que está em jogo para além do impedimento, né? Tem algo da identidade nacional que está sendo pautada, e é super simbólico que a posse tenha acontecido mesmo no meio dos escombros, não é? E aí uma fala aqui, que eu estou encaminhando para não tomar muito tempo, eu fiz questão de pegar 2 exemplos para traduzir essa minha hipótese, tá? Uma é uma matéria da Carla Mendes, todas da semana passada. Para indígenas, ataques em Brasília espelham um cenário de guerra do desmatamento. Então, olha que fala interessante. Na manhã seguinte aos ataques terroristas aos edifícios, foi entrevistada a deputada federal indígena Célia Chacribiabá, que comparou o ato de vandalismo à destruição da floresta. É esse o cenário de guerra quando se desmata. Célia Chacribiabá tinha acabado de voltar ao Congresso para averiguar os danos ao edifício. Ela disse que a cena dos invasores do Salão Verde a fizeram relembrar o cenário de guerra quando acontece a reintegração de posse no território indígena. Um dos efeitos imediatos ao ataque foi a suspensão temporária da cerimônia de posse, já falei. As 2 ministras tomaram posse posteriormente. Elas continuam na matéria. Quando estavam ali também no Salão Verde, me fazia relembrar que esse é o cenário de guerra quando acontece a reintegração de posse no território indígena. E é esse cenário de guerra também que as pessoas não sabem que os povos indígenas passam quando incendeia o Pantanal. Porque teve uma tentativa de incêndio ali em Brasília também, disse a deputada. Que progresso é esse que não respeita a ordem dentro do Brasil, né? Ou seja, eu vou poupar, né, de ler tudo, mas a reflexão é: por que a gente fica indignado quando tem um ataque aos 3 palácios, e devemos ficar sim, mas a gente não tem o mesmo ato de indignação quando outros patrimônios e outros bens culturais também sofrem cotidianamente esses ataques, né? E aqui eu trago um exemplo bem próximo a nós, né? Outro bem próximo a nós, que é do Paranoá. Aqui são os incêndios constantes que o terreiro da Mãe Baiana vive sofrendo. Aqui é uma foto do último de 2015, uma foto dos destroços e uma foto que tem a cultura material incendiada também nesses terreiros. E aí eu acho que é importantíssimo a gente não hierarquizar patrimônios. Da mesma forma que esses são patrimônios nacionais importantíssimos, a gente tem um patrimônio nacional que é constantemente vandalizado e que não dá ibope na mídia. A gente não faz evento aqui na UNB para refletir sobre. Então, eu acho que a gente tem que entender, né, que esses patrimônios são tão importantes quanto esses outros que são vandalizados. Acho que esse é o papel da museologia, né? Esse é o papel da gente também colocar em discussão essas outras imagens do Brasil. Eu comecei com a reflexão da Audre Lorde, eu vou terminar com ela, né, encerrar com ela, retomando a provocação, né? Seria possível, então, aceitar a ideia de que museus, patrimônios e museologia são um luxo, né? Já que poesia é um luxo, a resposta dela seria: se aquilo de que precisamos para sonhar, para conduzir o nosso espírito de maneira mais direta e profunda rumo à esperança, for desprezado como sendo um luxo, nós vamos abrir mão do cerne, da fonte do nosso poder, nós vamos abrir mão do futuro dos nossos mundos. É isso, obrigado.
as resistências que até agora, né? Bom, sou Valdemar, sou professor aqui do curso de museologia, para quem não me conhece, né? Eu quero agradecer o convite do centro acadêmico, né? E parabenizar pela iniciativa. É fundamental que nós tenhamos um espaço como esse, né? Para a gente poder debater as questões candentes da sociedade, né? O que está acontecendo quando agora, né? Museologia também é coisa do presente, né? É coisa do agora também. Então, é fundamental e é louvável essa iniciativa do centro acadêmico. É muito interessante, porque a minha fala já foi contemplada na fala de todo mundo, né? O que eu tinha pensado para falar, inclusive a questão do patrimônio religioso, sagrado, negro, né? Que é essa barbárie que nos atravessa, que nos comove, né? Todas e todos e todes, é vivido por essas pessoas todos os dias, nesse país, né? Não é um localismo, não é Brasília, não é Bahia, não é São Paulo, é todo o território federal. Então, a gente também se solidarizar com essas indignações museais, né? Afrocentradas, né? Dessas pessoas que também têm um patrimônio importante a ser preservado e que sofrem, né? Todos os dias tentativa de subalternização, de aniquilamento da sua memória, do seu patrimônio. Eu faço parte de um grupo, algumas alunas sabem que eu já falei algumas vezes disso. Eu faço parte de um grupo que está reivindicando a criação de um espaço de consagração da memória da primeira parlamentar negra brasileira, né, que é Antonieta de Barros. Foi a principal articuladora do Dia do Professor, que nós comemoramos hoje, né? Foi ela que criou, ela que teve essa iniciativa, né? E lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis, de onde eu vim. E foi interessante, porque hoje nós conversávamos, eu conversei com o pessoal do grupo, desse grupo que eu faço parte, e a gente falava justamente sobre a dificuldade que temos de criar um único espaço negro em Florianópolis. Quer dizer, tem diversos, tantos outros espaços que enaltecem a memória de pessoas brancas, mas esbarramos na burocracia, na vontade política de grupos contrários, né? Como, por exemplo, o Clube de Diretores Logistas, que é uma das grandes forças que tensionam contra essa criação, veladamente, né? Tensionam contra essa criação. E agora nós temos a Antonieta de Barros registrada no livro de aço, né? No panteão lá dos heróis da República. E aí, muita gente agora está querendo, né, se aproveitar disso, porque tem todo, né, o investimento do Banco do Brasil na cultura, né? Então, aí está valendo a pena. Vamos falar agora da Antonieta, né? E aí eu queria falar, o professor Clóvis falou de nação, né? Os meninos falaram aqui de memória, de patrimônio, desse patrimônio, dessa memória que atravessa, né? A Cecília que vê as lágrimas. E eu queria falar de república. Eu queria falar com vocês a respeito desse conceito que está tão desgastado, né? Tão lavado com que boa, né? E que muitas vezes a gente perde de vista isso, né? A compreensão da coisa pública. Do que é público? Bom, tem uma turma de museologia agora que vai fazer uma exposição, né? Uma exposição muito importante, com um tema muito importante. Mas é importante também que nós entendamos a dimensão republicana das exposições museológicas, né? Do papel que essas exposições ocupam, né? E significam, para provocar reflexão sobre o que é nosso e quem somos nós, né? Será que grupos que sofrem tentativa de subalternização sabem ou são atravessados pela importância de um Brenan, de um Kennedy Bahia, de um Sérgio Rodrigues? De novo, fortalecendo a fala do professor Clóvis, não é sobre hierarquização de patrimônios, não é sobre dizer o que é bom e o que não é, o que é digno ou não de ser preservado, mas os sentidos. Quem dá sentido ao patrimônio, né? Quem significa o que é o patrimônio e que perspectivas de acessibilidades essa significação oportuniza, né? Então, acho que é uma reflexão importante a gente fazer, pensando nessa dimensão de república, do que é coisa pública, né? Do que é oferecido a acessibilidade aos públicos. Quem são esses públicos, né? Será que eles têm equipamentos culturais suficientes para se apropriar daquele patrimônio?
há aquilo que a Maria Cecília apresentou na fala dela, de pessoas se identificarem com aquele patrimônio e entenderem que aquele patrimônio também é um sentido para a sua existência, né? Então, a professora Luiz Helena Costa, né, que eu sempre cito nas aulas, ela é uma das defensoras da ideia de que o maior e mais importante patrimônio construído pelo ser humano a ser preservado é o próprio ser humano, né? É o ser humano que dá sentido, é o ser humano que produz, é o ser humano que usufrui, é o ser humano que é ressignificado também por esse patrimônio, mas que muitas vezes, né, as políticas públicas não levam em conta essa dimensão. E não levam em conta, sobretudo, as diferenças dessas pessoas. Porque nós somos diferentes em nossa igualdade, né? Então é importante que nós, por uma perspectiva de justiça, tratemos desigualmente os desiguais. E falando de patrimônio, de pensar o patrimônio numa perspectiva republicana, né? Como é que nós podemos pensar em patrimônio e memória a partir de diferentes espaços, né, geopolíticos e de locos de enunciação dessa memória, desse patrimônio? Então, no Estado brasileiro, cujas relações de poder se estruturam a partir do racismo, as iniciativas de valorização e salvaguarda do patrimônio e da memória partem de uma lógica moderno-colonial de poder hegemônico branco. É a branquitude, esse lugar, né, de privilégio branco que define o que vai ser preservado, e como vai ser preservado, e quem vai acessá-lo, e por que acessá-lo, né? E essa lógica, ela exerce tentativa de subalternização a grupos que não lhes são identitários. Portanto, o que a gente vê aqui, agora, é que memória e patrimônio são campos de disputa, são campos de batalha, né? E nem sempre essa batalha é justa. Nem sempre, né, esses corpos, essas corporeidades, esses grupos que estão envolvidos nessa batalha, têm os equipamentos, né? Têm os instrumentos suficientes, honestos, justos, para que eles possam enfrentar essa batalha, né? Então, é fundamental entendermos como opera a colonialidade do patrimônio cultural brasileiro, né? Como opera um grupo hegemônico que elege e legitima o que é patrimônio, o que é memória, e determina autoritariamente o que é digno ou não de políticas de fortalecimento, proteção e expansão. Mais do que atribuir um discurso legitimador, o poder hegemônico ele monopoliza essas políticas. Por isso, como aponta o professor Silvio Almeida, nós precisamos, mais do que operar pontualmente em casos de racismo cultural, em casos isolados, mas compreender e tomar o racismo na dimensão política, atuar politicamente contra ele. E aí a gente fica pensando, qual o papel da museologia nessa história? Qual é o nosso papel, né? Acho que as falas das meninas aqui, do próprio Daniel e do professor Clóvis, já traduzem para a gente que há de haver não só a denúncia, né, do ataque ao patrimônio, mas um anúncio. O que nós podemos fazer? A que se dispõe a museologia, né? Essa ciência social aplicada, interdisciplinar por natureza, comprometida com a transformação social, né? Então, a gente precisa operar, né, atuando pedagogicamente, educacionalmente, né, no incentivo, no estímulo ao uso social da memória, né? A promoção de equipamentos culturais, fomentadores, patrocinadores, estimuladores desse uso social da memória. Porque é a partir disso que a gente pode pensar em transformação social, né? Não é possível a gente pensar em transformação se a gente não falar antes de identidade, de representatividade. Isso é uma construção social, construção política. Daí a importância da educação museal, né? Daí a importância de educação antirracista museal, né? Daí a importância de educação antirracista para o patrimônio. Porque a gente sabe que o pensamento antirracista estrutura a barbárie, né? Essas pessoas todas aí, a despeito de terem pessoas negras, né, entre os terroristas que atacaram e destruíram o patrimônio, a gente tem ali a operação do racismo. Pessoas brancas praticando racismo e pessoas negras, pessoas pretas, reproduzindo a violência, né, que elas também sofrem. Então, é fundamental, penso eu, que nós façamos esse esforço crítico e político, né, de pensarmos
no nosso locus de enunciação, que museologia é essa que a gente está trabalhando, né? Que museologia é essa que a gente está operando nos estágios, nos TCCs, nas salas de aula, né? Nos desenvolvimentos de trabalho que fazemos nas disciplinas, né? Que museologia é essa que nós defendemos? Que museologia é essa que nós queremos e que, de fato, estamos representando? Porque, se a gente não tiver esse cuidado crítico, a gente pode estar reproduzindo a barbárie. Né? A gente pode estar a serviço justamente dessa barbárie que a gente condena. Eu fico pensando muito, né? Qual o papel dos educadores, dos professores, né, nesse momento? Eu penso que os professores do curso de museologia, dos cursos de museologia, em qualquer universidade, né, nunca, jamais deve deixar de mencionar, deixar de pedagogizar isso que aconteceu. Isso é o tipo de coisa que a gente não pode esquecer, porque senão ela volta. Né? Se a gente esquecer a história, ela volta. Né? Já diria o Marx, ou como barbárie ou como farsa. Ela volta. E pode voltar mais forte. Então, é fundamental que professores provoquem reflexão em suas disciplinas, sejam quais sejam. Eu trabalho com documentação museológica, ótimo. Excelente oportunidade de trabalhar política, dimensão política do patrimônio da memória. Claro, com conservação, maravilha. Né? Para não ficar só reservado aos professores que trabalham com patrimônio, né, professor Costa? Museologia social, patrimônio e educação são esses. Não, todas e todos nós estamos envolvidos para além do pescoço nisso. É nossa responsabilidade, né? Professores, professoras, estudantes, nesse processo, profissionais. E eu queria aqui também deixar registrado que essa é uma excelente oportunidade que a museologia pode atuar no fortalecimento de um grupo de trabalhadores e trabalhadoras que se dedicam justamente à conservação e à restauração do bem cultural brasileiro. Né? Nós tivemos há pouco tempo a votação, né? Enfim, o debate sobre a regulamentação da profissão de conservador e restaurador. Eu acho que os museólogos e museólogas, eu tenho certeza que os museólogos e museólogas têm a obrigação moral, política, de fortalecer conservadores e restauradores para que eles também tenham a sua profissão regulamentada. Porque senão, como diria o Paulo Freire, né, nós que sofremos tanta opressão, estaremos também oprimindo, se nós nos colocarmos contra essa regulamentação. Né? Esse é o momento de nós nos fortalecermos como nação, de novo, retomando a minha fala anterior, reforçarmos a dimensão republicana também do nosso profissionalismo. Para quem nós estamos servindo? Né? Quem somos na fila do RU, né? Nessa história toda? Então, é fundamental que nós também tenhamos o nosso comprometimento político com o fortalecimento do campo. E fortalecimento do campo significa relembrarmos que somos um curso em uma área do conhecimento interdisciplinar. A museologia não faz absolutamente nada de bom sozinha. A museologia precisa dialogar. E agora, nesse momento, a gente está vendo. Né? IBRAM e FAM envolvidos nesse processo, historiadores, arquitetos, museólogos, conservadores e restauradores com expertise e competência para fazê-lo, atuando juntos, né? Em nome da memória, em nome da dignidade de uma nação, em nome do respeito ao nosso patrimônio, à história da arte brasileira. Né? Então, essa é uma questão que me parece muito cara a ser considerada. Eu encerro minha fala breve, porque eu gostaria mais de ouvir vocês, de ter esse debate, né, essa plenária aqui, com questionamentos de vocês, porque, afinal de contas, é uma roda. Então, se é uma roda, todo mundo, né, precisa ter tempo e voz e vez para participar. Mas eu gostaria de encerrar minha fala chamando atenção para essa dimensão nossa, né, individual e coletiva, na perspectiva da valorização das memórias. Tomar essa dimensão, né, decolonial de memória, entender que há memórias em disputa e que a gente precisa saber de que lado a gente está, de que lado nós estamos. Né? Há grupos que precisam que nós tomemos um posicionamento político contundente, veemente. Né? Grupos indígenas, LGBTQI+, grupos negros, pessoas com deficiências, ou seja, grupos que todos os dias sofrem tentativa de descolonização. É com essas pessoas que nós vamos dialogar. É para essas pessoas que nós vamos trabalhar, com elas que nós vamos trabalhar.
essa dimensão que nós estamos falando aqui do uso social da memória. Então, é louvável e é um sinal de comprometimento, de responsabilidade do Centro Acadêmico de Museologia, né? Essa iniciativa que está nos colocando aqui a pensarmos e a falarmos, mas é fundamental que nós não percamos de vista. É preciso uma educação antirracista para o patrimônio desse país. Não há possibilidade de nós pensarmos a valorização do patrimônio cultural brasileiro, o respeito às dignidades das memórias brasileiras, sem levarmos em conta esse compromisso nosso com a educação para o patrimônio. E pensar na educação antirracista para o patrimônio é, sobretudo, pensar, como prefere a professora Luísa e todos nós, que o ser humano precisa ser respeitado, como patrimônio a ser preservado, na sua dignidade, na sua diferença. É isso. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença de todos aqui, dos alunos, dos palestrantes que a gente convidou. Foi bem proveitoso. Infelizmente, a gente teve aquele problema lá no começo, mas só deu um problema no comecinho da minha fala, então, pelo menos a gente tem isso aqui gravado, vai estar para posterioridade, se os alunos precisarem recorrer a isso, a gente pode até conversar com a FCI, se ela quiser colocar no YouTube, né, no site deles,